Fundada na Alemanha em 1901, a Karmann foi uma das várias carrocerias que a Europa teve durante a primeira infância do automóvel, quando as fabricantes produziam chassis rolantes e delegavam a fabricação da carroceria para companhias especializadas, que atendiam exatamente às preferências de seus clientes. Em 1902, a Karmann produziu a sua primeira carroceria para um automóvel. Foi para a Durkop, da Bielefeld, Alemanha. No entanto, ainda era uma carruagem motorizada. No Salão do Automóvel de Berlim, em 1905, a Karmann apresentou 4 carrocerias diferentes para veículos automotores, o que causou alvoroço na capital alemã. Décadas à frente, durante a Segunda Guerra Mundial, a fábrica da Karmann foi seriamente danificada pelos bombardeios, e antes que se pudesse pensar na produção de carros, após a reconstrução, objetos práticos do cotidiano foram produzidos em seus galpões, tais como banheiras de lata, cadeiras dobráveis, carrinhos de mão e calçadeiras. O primeiro Volkswagen Karmann Cabriolet foi criado a partir de um Fusca trocado por um cupom. Quando o presidente da Volkswagen, Henri Nordhoff, visitou Paris em outubro de 1953 para o Salão do Automóvel, ele foi confrontado com um projeto até então secreto. A surpresa veio de Wilhelm Karmann e Luigi Segre, chefe de design da empresa guia. Seguindo uma ideia desses dois chefes, as duas empresas desenvolveram em conjunto um coupé esportivo baseado no Fusca. O protótipo guia foi então levado a Paris para testar as primeiras reações do público no Salão do Automóvel, mas por insistência da Volkswagen, a primeira aparição pública deste veículo não aconteceu naquela oportunidade. Em 14 de julho de 1955, a empresa de carrocerias de Osnabrück, a Karmann Carrosserie, apresentou o coupé ao público pela primeira vez. A produção começou em agosto do mesmo ano. Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Geração Carburada. No vídeo de hoje, vamos contar a história da Karmann Ghia, este clássico Volkswagen que tanto sucesso fez nos anos 60 no Brasil. Nascido da união do fabricante de carrocerias alemão Wilhelm Karmann com o italiano Luigi Segre, designer do estúdio Ghia, um dos mais bonitos carros da Volkswagen chegava ao mundo. No dia 14 de julho de 1955, Karmann Ghia, coupé de linhas esportivas e arrojadas, foi apresentado à imprensa. Nasceu da união do fabricante de carrocerias alemão Wilhelm Karmann com o italiano Luigi Segre, designer do estúdio Ghia, que recebeu uma participação em cada unidade vendida. A ideia era fabricar um carro com linhas esportivas para bolsos menos abonados. Logo no início da produção, 50% dos carros eram exportados para outros países europeus, além de Estados Unidos e Canadá. O design esportivo era realçado por suas proporções e pelo perfil aerodinâmico. Baixinho mas esbelto, ele tinha 1,33 metros de altura e 4,14 metros de comprimento, com peso de 820 quilos. No início dos anos 60, chassis de Fusca saíam rodando da fábrica da Volkswagen, na Via Anchieta. Alimentados por latas de gasolina, que faziam as vezes de tanque, seguiam em direção à sede da Karmann Ghia, distante alguns quilômetros. Lá era assentada a carroceria, num processo totalmente manual, em que cada Karmann Ghia ganhava de 10 a 14 quilos de estanho durante a montagem. Graças a esse peso extra, ele não tinha emendas aparentes. Depois de pronto,
cabia à rede de concessionários da Volkswagen a comercialização e a assistência técnica. Aqui ele era uma excitante novidade. Mas lá fora já rodava havia tempo. Carmanguia, um dos mais belos carros jamais construídos. Já era um dos mais desejados. Imagine agora com um motor 1552 HP. Bem, esportivo de fato ele nunca pretendeu ser. Faltava-lhe aquilo que distingue os bravos: o coração. Não seria com o honesto, porém raquítico motor 1200, de 36 cavalos, refrigerado a ar que o Carmanguia ia conseguir impressionar alguém. No cronômetro, ele não ia além dos 118 km por hora de máxima. E a aceleração era de fazer adormecer criança levada. Mais de 30 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Foi assim até 1967, quando passou a dividir com a Kombi o motor 1500 e ganhou 16 cavalos. Longe de virar um foguete, pelo menos já não dava vexame. Chegava aos 135 km por hora e baixou mais de 4 segundos no 0 a 100 km por hora. A linha cresceu com a chegada do conversível, no começo de 1968, do qual só foram produzidos 177 exemplares. Hoje é um dos mais cobiçados e caros modelos de coleção. Com uma cabine projetada para 2, o Carmanguia foi homologado para levar 5 passageiros. Na realidade, o banco de trás podia, quando muito, acomodar 2 crianças. Mas o encosto esconde um artifício que deve ter ajudado casais na hora de viajar com bagagem. É possível rebatê-lo e acomodar volumes entre o banco e o compartimento do motor. O bom diâmetro de giro e o grande volante facilitavam as manobras. O câmbio mostrava a precisão dos antigos Volkswagen e em poucos minutos ganha-se intimidade com o carrinho, mesmo com a boa diferença de altura em relação aos outros carros. Até 1972, o último ano de sua fabricação, foram produzidos 23.400 carros na versão original Coupé. Em 1970, ganhou o motor 1600 e um irmão, o modelo DC, equipado com 2 carburadores. Suas linhas lembram o Porsche 911, pois seu desenho foi feito tomando por base o esportivo alemão. O carrinho também se enveredou pelas pistas de corrida no Brasil, com o Carmanguia Dacon, que foi um lendário carro de corrida coupé envenenado que protagonizou um dos períodos mais românticos do automobilismo brasileiro, e foi pilotado pelos irmãos Wilson e Emerson Fittipaldi.